Olá, meus queridos estudantes da quarta fase A. Estamos aqui em mais uma aula de química, de ciência, revelando a questão dos conhecimentos dos elementos químicos, tá? Na natureza, quando você vê a tabela periódica, tudo que é construído é através de compostos desses elementos dessa tabela que se unem e que se formam as coisas. Então, o lápis, o plástico, o quadro, essa cerâmica, o cimento, a tinta, tudo são compostos feitos através desses elementos da tabela periódica. E cada um deles são caracterizados, são diferenciados por esses números aqui. Observe que aqui eu estou com 3 elementos como exemplo dessa tabela periódica que você tem aí, ó, uma enorme quantidade de elementos que vocês sabem que tem mais de 100 elementos, né? E tem outros elementos que o homem nem ter encontrado ainda, pode estar em outros espaços, outros planetas, mas está aí. Esses são até agora os que os homens descobriram e também fizeram que tem alguns que são artificiais, tá? Nem todos são naturais. Aqui eu estou colocando 3 exemplos de elementos químicos que estão lá na tabela periódica. Por exemplo, esse aqui ele tem como símbolo a letra F e o E, tá? Isso é uma coisa interessante. Todo elemento da tabela periódica, ou ele é uma letra maiúscula, ou ele é uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula para diferenciar. Por exemplo, só o C é o carbono. Carbono é o que é o carvão. O grafite, o lápis grafite seu a composição principal é o carbono, tá? Só que quando eu coloco o L, já não é mais o carbono. O Cl é o cloro. Não, cloro é um gás, tá? Mas ele dentro de compostos como hidrogênio e oxigênio forma muitas coisas que vocês conhecem. Por exemplo, quando você diz assim, eu vou comprar cloro, você vai comprar, na verdade, hipocloreto. Hipocloreto, quer dizer, tem cloro lá, aquela substância, mas ele não é só cloro, tá? Mas cloro é uma das substâncias, é um dos elementos químicos que está dentro daquele composto, tá? Piscina, por exemplo, usa bastante compostos que tem cloro para purificar. Esse aqui é o zinco, tá? Um zinco é muito conhecido, aquelas calhas que se faz, tem frandes, tambores que antigamente vendiam muito de zinco, né? Era um elemento muito utilizado. Isso aqui é o ferro, tá? Aí nem precisa falar, o ferro que faz os portões, as grades. Eu acredito que a sua casa tem muitas coisas de ferro, né? E aqui nós temos 2 números, um número maior e um número menor. Bom, eu preciso explicar para vocês o significado desses números, tá? Primeiro, quem é esse número maior? O número maior que temos aqui é o número de massa do elemento, tá? É a massa do elemento, tá? Isso é o número de massa. Quer dizer, o que é o número de massa? É o peso total, é como se você fosse ver o peso total dele, tá? Entre parênteses, é o peso total dele. O 26 é o número atômico dele, tá? Nós chamamos de número atômico. E algo interessante é o seguinte, esse mesmo número atômico é o número de prótons e elétrons. Aí eu preciso explicar para vocês o que é prótons e elétrons. Bom, os prótons são, na verdade, aqueles que ficam no núcleo do átomo, são dotados de carga elétrica positiva. E os elétrons são os que ficam na parte externa, na eletrosfera do átomo, e são dotados de carga elétrica negativa. Nesse caso, ele tem número de prótons 26 e número de elétrons 26. Tá ok? O número atômico, o número de massa, nós simbolizamos com a letra A, que é 56. Tá? Isso aqui é o número de massa, a letra A. Agora falta um conhecimento que eu quero que vocês entendam, que é o nêutron. O que é o nêutron no átomo? O nêutron é a cola. Ele cola e constrói o núcleo junto com prótons e também elétrons. Então, o nêutron tem a função de cola. Nesse caso, quem é o nêutron do ferro? O nêutron desse elemento vai ser o número de massa menos o número atômico. Então,
Toda vez que você quiser saber o número de nêutrons, só é fazer uma conta de subtração. Então, 56 menos 26, 30 é o número de nêutrons. Então, a letra A, o que eu quero são esses valores, tá ok? Vamos fazer essa mesma ideia agora para B. Vamos fazer para o zinco. Quem é o número de massa? É sempre o número maior, 65. Quem é o zinco? O 30 é o quê? O número de quê? O número atômico. O número atômico é simbolizado pela letra Z, tá? Então é 30. Então, número atômico, que é Z, número de massa é o A. Então, número atômico é 30. Aí eu posso agora dizer quem são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Bom, os prótons são o 30. Os elétrons também é o mesmo valor dos prótons, sempre são os mesmos valores, tá? 30. Quem é o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser a subtração entre os dois. 65 menos 30. 35 é o número de nêutrons. Terminamos a alternativa B. Agora vamos ver a alternativa C. Vamos falar do cloro, tá? O cloro, quem é o número de massa do cloro? 35, que é o maior. Quem é o número atômico? 17. Agora vamos encontrar no cloro essas propriedades. Prótons é sempre o menor, elétron é sempre o menor, são sempre iguais, e nêutrons é a subtração entre os dois. Na verdade, nêutron é 35 menos 17 igual a 18. Concluindo aí a nossa questão da aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido essa temática muito importante, principalmente quando vocês ingressarem ao primeiro ano. E qualquer dúvida, entre no privado. Responda os exercícios. Boa sorte para vocês e uma ótima semana.